8h31. Vamos lá. Boa noite a todos. Mais uma live. Silva Peixinho, Carla, Luciana Reis, bem-vindos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Lani, Luciano, Silva Peixinho. Elane, não teve nenhuma live para concorrer comigo hoje não foi, Elane? Ai, meu Deus. Jacira, tudo bem, Jacira? Leide, bem-vinda, Leide. Luiz Mendonça. E aí, Luciano, tudo beleza? Maurício, seja bem-vindo, Maurício. Pronto, já deu pra ver que funcionou. Marta, é isso aí, gente. Eu vou, como sempre faço, vou aguardar mais 4 minutinhos para que a gente inicie, né, mais uma live semanal. Priscila, bem-vinda, Priscila. Torres, Cledinha Ramos, AM Leão, Marcos, seja bem-vindo, Marcos. Beleza? Obrigado, Marta. Raimundo Manuel, mais uma vez presente. Bem-vindo, Raimundo. Norma, beijo, Norma. Seja bem-vinda. Eu vou dar mais uns 4 minutinhos para o pessoal ir chegando devagarzinho, né? Mas já antecipando, o nosso assunto hoje é medida provisória 936 novamente. Só que a gente vai dar uma ênfase ao social, tá certo? Seja bem-vinda, Marinalva. Minha irmã acabou de entrar, Deise, bem-vinda. Mana. Daio Oliveira, boa noite, Daio. Seja bem-vindo. Então, gente, M.E. Luísa. Isso aí, presente. Valeu. Então, hoje, antes da gente começar, eu vou bater um papozinho com vocês. A gente vai falar sobre a social, né? A gente tem falado muito sobre a medida provisória 936, né? Mas eu entendi como oportuno falar sobre a social porque é a obrigação acessória que as empresas de contabilidade, os departamentos de pessoal estão lidando nesses 2 últimos anos, né? E aí veio a ideia de falar sobre a social, é oportuno falar de social, porque todas as determinações que estão previstas na medida provisória 936, elas geram obrigações, elas geram fatos, né? Esses fatos geradores, eles precisam ser transmitidos. E o objetivo hoje é falar sobre isso, é falar como a gente vai tratar essa informação na social. Porque não é somente fazer informação no Ministério da Economia, né? Não é apenas acessar o empregador web e enviar as informações. É claro que no que se refere a benefício, vai funcionar, né? Porque esse é o portal onde são comunicados os dados relativos à suspensão do contrato e redução. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar melhor sobre isso. Eu vou só dar mais um tempinho para o pessoal acessar, né? Mas como sempre, quarta-feira, todas as quartas-feiras, a nossa live das 20h30 às 21h30, abordando sobre os mais variados temas ligados à folha de pagamento, ao departamento pessoal, à contabilidade. Na semana que vem tem uma surpresa, né? Tem uma participação especial. Espero que vocês tenham a oportunidade de acompanhar. Vai ser uma live extra, né? A gente vai falar sobre um tema importantíssimo, um tema de grande relevância. Bem-vinda, Daiane. Carla, novamente. Isso aí, você vai gostar. É um tema muito importante. A gente vai falar sobre uma coisa que é fundamental na vida do contador nos dias de hoje, tá? E eu vou só divulgar no início da semana que vem. Na segunda-feira eu devo estar divulgando já essa programação. Alex, meu irmão, tudo beleza? Alex Sinaldo na área, isso aí. Anan Galvão. Opa, sejam bem-vindos. Então, eu vou dar só mais um minutinho pra gente iniciar, tá? A gente vai falar sobre a social, medida provisória 936. A gente vai fazer dar uma revisada, né, no conteúdo que a gente tem visto nessas últimas semanas e dar uma ênfase ao social. Então, na semana que vem nós teremos 2 lives, tá? Teremos a live semanal, a live de todas as quartas-feiras, onde a gente fala de folha de pagamento, onde a gente fala de legislação, onde a gente fala de software, né? E vamos ter uma live extra e eu vou divulgar tudo isso para vocês. Para quem me acompanha e para quem não me acompanha também, @MarioJCSC.
Segue lá no Insta, que a gente vai trocar informações e nas próximas semanas a gente vai ter muita novidade boa, tá bom? Então vamos lá, gente. 8h36, vamos que vamos. Já deu tempo para o pessoal chegar. Nós temos nesse momento 30 pessoas ao vivo. A gente vai dando tempo para o pessoal ir chegando devagarzinho. Mas é como eu havia dito no início, o tema de hoje é medida provisória 936 e é social, né? Que é uma obrigação que as contabilidades já lidam e as pessoas que trabalham com o departamento pessoal lidam diariamente. E já é uma realidade na vida dos profissionais. Eu vou fazer uma contextualização breve com relação à medida provisória 936. Depois eu vou fazer um gancho com o E-Social, explicar qual a relação dos eventos, né, do E-Social com os fatos geradores advindos da medida provisória 936. E depois, como sempre faço, eu vou abrir uma sessão de perguntas e respostas para que vocês consigam tirar as dúvidas, para que vocês consigam reforçar o entendimento do que a gente está abordando aqui, tá bom? Eu vou só desativar os comentários, tá bom? E eu espero passar o conteúdo para vocês da melhor maneira possível. Na sequência eu vou liberar para as perguntas e respostas. Fiquem à vontade para perguntar tudo o que vocês quiserem, porque eu vou, na melhor maneira possível, responder todas as perguntas que eu puder. E as que eu não puder responder na hora, eu posso responder depois, tá bom? Eu vou desativar os comentários. O Baldo na área, deu para ver que o Baldo chegou. Lubitencourt chegou, sejam bem-vindos. A gente vai iniciar aqui. Vou desativar os comentários. Ok, comentário desativado. Então vamos lá. Bom, gente, eu queria fazer uma introdução falando exatamente da medida provisória 936, né? O que é a medida provisória 936? O que é a medida que nós já estamos lidando, né, há algum tempo, né? Daqui a 2 dias vai completar um mês que essa medida provisória foi publicada. Essa medida provisória 936, ela é uma das medidas de enfrentamento aos efeitos da pandemia, né, aos efeitos econômicos, né? E o objetivo dessa medida provisória é basicamente proteger a relação de trabalho, né? O objetivo principal dessa medida provisória é proteger as relações de emprego, proteger o emprego. E o que efetivamente acontece nessa medida provisória 936 é, primeiro, a proteção ao emprego e, segundo, o pagamento do benefício emergencial mensal, né, que é o que nós todos estamos sabendo, nós todos estamos lidando com isso também. Hoje nós tivemos uma novidade com relação a processamentos de informações relativas ao bem, né, que foram inseridas lá no portal Empregador Web. Já tivemos notícias de alguns benefícios que já foram processados e que nos próximos dias provavelmente já vai haver o depósito na conta corrente ou na conta poupança dos trabalhadores. É uma notícia muito boa. Muitas pessoas estavam apreensivas porque haviam encaminhado a informação através do portal Empregador Web, através do link do benefício emergencial, mas até o momento não tinha informação, né? A única informação que se tinha era que estava em processamento. E isso estava deixando as pessoas tensas, apreensivas, preocupadas, mas hoje a gente já teve algumas notícias com relação ao processamento desses benefícios, tá? Mas, em tese, a medida provisória 936, ela visa basicamente isso, né? Proteger o emprego, né? Cria-se o Instituto da redução da jornada de trabalho, né? Redução da jornada de trabalho que pode ser em 25%, 50% ou 70%. Cria-se também o instrumento de suspensão do contrato de trabalho. Essa suspensão do contrato de trabalho ela pode ser feita por qualquer empregador, desde que se obedeça o prazo máximo de 60 dias, né? Então, na prática, o que é que acontece? O empregador que suspendeu o contrato de um empregado durante 30 ou 60 dias, por exemplo, ele tem 2 coisas aí envolvidas. Primeiro, ele passa a não ter a obrigatoriedade de pagar a folha de pagamento a partir desse momento. A partir do momento em que o contrato é suspenso, né, a tutela financeira ela fica sob responsabilidade do Ministério da Economia, que é o órgão do governo que vai fazer, né, o processamento das informações relativas a esse benefício e, por conseguinte, o depósito na conta corrente do trabalhador, na conta poupança do trabalhador. Então é basicamente isso.
A suspensão ela consiste nisso, o empregador não vai pagar absolutamente nada durante esse período. Apenas uma ressalva com relação àquele empregador que faturou em 2019 valor igual ou superior a 4.800.000, né? Esse empregador que faturou valor igual ou superior a 4.800.000, ele fica obrigado a pagar uma ajuda compensatória de 30% sobre o salário. Então essa é a única diferença, né? Os empregadores que vão fazer a suspensão do contrato de trabalho, eles vão precisar verificar qual foi o faturamento no ano passado, e observando que esse faturamento que foi auferido em 2019 foi igual ou superior a 4.800.000, ele se torna obrigado a pagar esses 30% de ajuda compensatória, que eu vou falar daqui a pouquinho também como é que se trata isso no social. E se faturou menos, ele vai pagar zero, né? O valor que o empregado vai receber na conta vai ser 100% do Ministério da Economia através daquela parcela que nós falamos na semana passada, né? Nesse caso, ele pagaria 100% daquele valor relativo ao seguro-desemprego, se fosse um caso de despedida sem justa causa. Devo lembrar aos senhores que o seguro-desemprego é um termo que vem sendo utilizado para o cálculo do benefício emergencial. Isso tem confundido, tem feito muita confusão, né? Tem confundido muitas pessoas que acham que o fato de receber o benefício emergencial vai causar algum impacto no seu seguro-desemprego quando for esse empregado despedido sem justa causa. E eu vou reforçar esse entendimento aqui. O seguro-desemprego está mantido, o seguro-desemprego ele é inviolável, né? O seguro-desemprego ele é utilizado apenas como base de cálculo, né? E muitas pessoas têm externado preocupação com relação a isso, mas eu devo informar os senhores que o seguro-desemprego não é o benefício que está sendo pago nesse momento para esses trabalhadores que têm a sua jornada reduzida ou seu contrato de trabalho suspenso. O seguro-desemprego é apenas uma base de cálculo, tá? Podem ficar despreocupados quanto a isso. E também aqueles colaboradores que têm a sua jornada reduzida, vai ser feito aquele cálculo que também nós falamos na semana passada. Se o empregador reduzir 25%, 50% ou 70%, essa parcela do salário que foi reduzida fica sob a responsabilidade do Ministério da Economia, que vai pagar também, levando em consideração essa parcela do seguro-desemprego que ele pagaria se o trabalhador fosse dispensado sem justa causa. Então, se, por exemplo, um empregador reduz a jornada de trabalho de um indivíduo em 25%, o que é que acontece? O Ministério da Economia vai calcular 25% sobre essa parcela do seguro-desemprego que ele eventualmente pagaria em caso de dispensa sem justa causa, tá bom? Então, eu preferi dar essa sintetizada para que vocês relembrassem, né, esse conteúdo que é importantíssimo. É de extrema importância a gente entender como é que funciona essa medida provisória 936, porque até hoje ela suscita dúvidas, mas a gente está aqui para ajudar da melhor maneira possível, tá bom? Então, na prática, o que é que acontece, né? Qual é a tônica da medida provisória 936? O que é que acontece efetivamente nas relações de trabalho? Primeiro, redução da jornada de trabalho. Segundo, suspensão do contrato de trabalho, tá? E aí vem a grande questão. Como nós iremos tratar isso na social? Porque dentro do sistema de folha de pagamento, dentro da folha de pagamento, nós já sabemos o que vamos fazer, né? Nós vamos reduzir jornada de trabalho, vamos reduzir salário em igual proporção. Se a jornada foi reduzida em 25%, o salário vai ser reduzido em 25%. Se a jornada for reduzida em 50%, o salário também vai ser reduzido em 50%. E se a jornada for reduzida em 70%, da mesma forma o salário vai ser reduzido em 70%. É basicamente isso. E com relação à suspensão do contrato de trabalho, somente aquela questão do empregador que faturou valor igual ou superior a 4.800.000. Beleza? Então, como é que a gente trata isso no E-Social? O E-Social, senhores, senhoras, nós sabemos que é uma obrigação que já funciona desde o ano de 2018, e o E-Social ele visa o cumprimento de obrigações relativas à relação de trabalho, relativas a contribuições previdenciárias, relativas ao FGTS
Por enquanto, o único encargo social que é gerado através desse ambiente é INSS, mas o objetivo geral do E-Social é controlar tudo que é relativo à relação de trabalho, desde a admissão até o desligamento. E aí passando pelas diversas alterações contratuais, pelas diversas alterações de cadastro do empregado, afastamentos temporários, né? Até chegar à rescisão. Então, o E-Social ele é basicamente um sistema do governo que é responsável pela parte fiscalizatória, pela parte informativa de tudo que é ligado a uma relação de trabalho, seja essa relação uma geradora de um vínculo de emprego ou não. Tá? Então é basicamente isso. Desde o ano 2018 as empresas estão obrigadas a mandar o E-Social. Claro que o governo ele criou um cronograma de envios, cronograma esse que até hoje está sendo seguido. Né? Para vocês terem ideia, hoje as empresas do grupo 2 elas estão na fase 3, que é a fase de envio de eventos periódicos, que é a folha de pagamento. E tem também empresas do grupo 2 que faturaram um valor igual ou superior a 4 milhões e 800 em 2017, elas já fazem a geração da guia de contribuição previdenciária pelo ambiente do E-Social através da DCTF Web. Então, esse é o contexto atual de quem é do grupo 2. Quem é do grupo 3 já está em um patamar inferior. Né? Hoje as empresas do grupo 3 elas estão na fase 2. Né? Já a previsão de dar-se início à obrigatoriedade dos eventos periódicos a partir de setembro, né? Já há essa previsão, já há esse cronograma publicado, né? Dando conta de que as empresas que têm o final da raiz do CNPJ em 0, 1, 2 ou 3 começarão a enviar os eventos periódicos no dia 8 de setembro de 2020. Né? As empresas que têm o final do CNPJ, a final da sua raiz do CNPJ em 4, 5, 6 ou 7, elas começarão a enviar eventos periódicos dia 8 de outubro. E as empresas que têm o final da raiz em 8 ou 9, elas começarão a enviar o E-Social dia 9 de novembro. Então, essa é a previsão atual. A gente sabe que a qualquer momento pode haver mudanças em decorrência da pandemia, mas até o momento não houve nenhuma publicação nesse sentido. Tá? Então, o que é que eu quero falar para vocês? Que todas as vezes que vocês fazem algum procedimento relativo à medida provisória 936, seja relativa à redução de jornada de trabalho, seja relativa à suspensão do contrato de trabalho, é necessário enviar uma informação para o E-Social. Por que nós precisamos enviar essa informação para o E-Social? Porque nós estamos falando de fatos dentro da relação de trabalho. A gente está falando de alterações ocorridas dentro da relação de trabalho. Então a gente vai analisar ponto a ponto cada um desses elementos que vão impactar no E-Social. Com relação à redução da jornada de trabalho, senhores, a redução da jornada de trabalho, se a gente parar para analisar, é uma alteração contratual. Por que é uma alteração contratual? Porque eu estou modificando a jornada de trabalho. Porque eu estou modificando o salário do empregado. E nós sabemos que lá no Manual do E-Social, ele trata alteração de salário, alteração na jornada de trabalho, alteração no cargo, né? Alterações que mexam nesse contrato de trabalho. O E-Social entende que essas alterações no contrato de trabalho, elas têm uma característica ligada ao S2206, que é o evento de alteração contratual. Então, todas as vezes que a gente faz alguma intervenção que vai impactar em alguma mudança no contrato, a gente precisa mandar para o E-Social o evento S2206, que para o E-Social é um evento de alteração do contrato de trabalho, tá bem? Então, o que é que acontece? Se eu reduzir a jornada de trabalho em 25%, 50% ou 70%, eu preciso informar esse fenômeno para o E-Social. Por quê? Porque através dessas informações, o governo ele vai ter dados relativos a essa redução do salário e a redução da jornada de trabalho, tá bem? Então é basicamente isso. A gente vai precisar informar para o E-Social, o evento S2206,
Mas tem um detalhe muitíssimo importante. Qual é o detalhe? O detalhe é que o S2206, nós sabemos que ele tem um início e ele tem um fim. Né? A medida provisória, ela prevê que uma redução de jornada de trabalho, por exemplo, ela pode ter duração de até 90 dias. Então, o que é que acontece na prática? Acontece que no momento em que eu reduzo essa jornada de trabalho e esse salário, eu vou informar para o social acerca dessa redução. E quando nós finalizarmos esse período de suspensão do contrato ou período de redução da jornada, eu preciso também comunicar ao social. Mas como nós estamos tratando especificamente de redução da jornada, a gente vai falar de evento S2206, porque é uma alteração do contrato, e é basicamente isso. Quando a gente reduz a jornada, a gente informa o social S2206, informando o início dessa redução, e quando essa redução termina, né, obedecendo esse critério que estabelece que seja até 90 dias, a gente vai informar para o social um novo evento S2206, informando o retorno dessa condição anterior do salário. Ou seja, a gente vai informar o salário anterior a essa redução, tá ok? Então, o que é que acontece? Redução de jornada de trabalho é fato gerador do S2206 e vocês não podem esquecer de encaminhar essa informação para o social. O evento S2206 está caracterizado como evento não periódico, né, que para quem já vem acompanhando a social e para quem já acompanha os cursos, né, que a gente ministra, todos já sabem que o evento não periódico é aquele evento no social que ele não tem uma obrigatoriedade de acontecer. É um evento que ele pode acontecer, inclusive, de forma esporádica. Né? É por isso que ele é chamado de evento não periódico. Então, a gente pode classificar como evento não periódico uma alteração do contrato, como essa redução da jornada da medida provisória 936. A gente pode classificar como evento não periódico uma admissão, porque a admissão ela pode acontecer ou não. A gente pode classificar como evento não periódico um afastamento temporário, férias, né? Rescisão, alteração de cadastro do empregado, o evento S2205. Ou seja, o evento não periódico ele tem uma característica muito própria, que é a questão de ser um evento que pode acontecer ou não, e é sempre evento que o operador do sistema de folha de pagamento, o contador, a pessoa responsável pelo departamento pessoal, ela é provocada. Né? Ele tem essa característica. Né? Todas as vezes que a gente vai operacionalizar, todas as vezes que a gente vai trabalhar com informações relativas ao S2230, a gente tem essa questão da provocação. Né? O empregador ele sempre vai provocar o profissional de departamento pessoal. Vou informar férias, vou dispensar um trabalhador, vou admitir um trabalhador, vou alterar o salário desse funcionário, vou alterar o cargo desse funcionário, né? Eu vou promover esse funcionário. Então, a gente percebe que o evento não periódico ele tem essa característica da provocação. O operador do departamento pessoal ele é sempre provocado. É diferente, por exemplo, do evento periódico, que é aquele evento que a gente sabe que todo mês tem que ter. Invariavelmente, a gente tem folha de pagamento, não tem jeito. É uma coisa que é inevitável. Por quê? Porque tendo relação de trabalho, consequentemente, a gente tem remuneração todos os meses, mesmo que não haja pagamento. Mas nós temos sempre que informar o E-Social, o evento S1200. Mas isso é uma coisa que a gente pode tratar em outras lives, tá bom? Então eu espero que o entendimento acerca da redução de jornada tenha ficado ok para vocês. E eu vou falar com relação agora à suspensão do contrato de trabalho. A suspensão do contrato de trabalho é também um fato gerador da social. Ele só tem uma pequena diferença. A redução da jornada de trabalho ela é classificada como um evento de alteração contratual, por isso nós informamos agora há pouco que é o S2206, e a suspensão do contrato de trabalho, como se caracteriza como um evento de afastamento temporário, né? A gente vai enviar para a social o evento S2230. O S2230 nós sabemos que é um evento de afastamento temporário e ele tem uma abrangência muito relativa, né? Porque quando a gente fala de evento S2230, dá uma certa amplitude, né? Porque o S2230 ele contempla muitas coisas. Se a gente, por exemplo, vai informar férias no E-Social, a gente envia o evento S2230. Né? Se a gente vai informar um afastamento temporário por auxílio-doença, auxílio acidentário, né?
se a gente vai informar licença maternidade ou qualquer outro tipo de afastamento, serviço militar, né? A gente vai informar o evento S2230. E a suspensão do contrato de trabalho ela não é diferente. O E-Social ele se pronunciou acerca disso e já há uma orientação que é exatamente nós informarmos essa suspensão do contrato de trabalho através do S2230, porque de fato se trata de um afastamento temporário e eles criaram um código específico, né, que é o código 37. Lá dentro do E-Social, senhores, vocês vão observar que lá tem o código 37, que lá eles dão exatamente a descrição de suspensão temporária do contrato nos termos da medida provisória 936. Antes deles publicarem esse código 37, a orientação era de enviar o afastamento temporário através do código 21, que é a licença não remunerada. Mas eles entenderam que seria oportuno, né, seria mais viável criar um código específico, que foi o que eles fizeram agora. Eles vão publicar uma nova tabela de códigos de afastamento, que é o anexo 1, que vocês vão encontrar lá no E-Social. Quem não encontrar pode me perguntar, que eu terei essa documentação e publicarei, passarei para vocês. E é basicamente essa informação que eu queria passar para vocês com relação à redução de jornada, suspensão do contrato de trabalho, tá? Eu vou abrir para a sessão de perguntas e respostas e no final eu queria também falar sobre um assunto muito sério, um assunto que muitas pessoas têm me perguntado nos últimos dias, que é com relação à força maior, né? As empresas elas têm adotado uma estratégia que eu considero equivocada, porque a força maior ela está ligada principalmente à extinção da empresa, né? Quando a empresa ela não tem condições de manter as suas atividades, aí sim a gente começa a pensar na possibilidade de classificar, né, de trabalhar com esse instrumento de rescisão de contrato por motivo de força maior. Mas nesse estado de pandemia, a gente tem alguns requisitos que descaracterizam completamente essa possibilidade, porque a gente não tem a figura de um elemento que faça com que a empresa inexista, né? A força maior ela visa basicamente isso. Se a empresa deixa de existir em decorrência dessa pandemia, por exemplo, aí sim a gente poderia falar de força maior, mas isso não existe. Existem empresas sim que paralisam temporariamente a sua atividade, tem empresas que têm um impacto muito forte no seu faturamento, tem empresa que tem um impacto muito forte na sua condição operacional, mas nenhuma empresa fechou por causa da pandemia. A gente sabe que existem, por exemplo, o shopping que está fechado, mas isso não é sinônimo de fechamento da empresa, até porque o governo federal ele criou um mecanismo, ele criou um instrumento de apoio ao empregador. Então, mesmo que o empregador esteja em uma condição na qual ele esteja em um momento delicado, em um momento em que ele não possa manter as atividades operacionais dessa empresa 100%, a gente não pode falar de força maior. Mas daqui a pouquinho a gente reforça o entendimento. Para quem quiser dar uma lida sobre rescisão por força maior, eu sugiro que vocês deem uma lida na CLT, nos artigos 501 a 504. Vocês vão perceber, né, o texto, como ele é enfático quando ele fala de força maior. Ele fala exatamente da questão da extinção da empresa. Em muitas empresas a gente percebe que estão usando esse artifício, mas, na minha opinião, de forma equivocada, tá bom? Eu vou habilitar aqui os comentários, espero que vocês perguntem. Bom, gente, 9 horas agora, então eu vou ativar. A gente vai bater um papo durante 25 minutos, depois a gente vai fazer essas considerações finais. Se quiserem, eu dou uma reforçada no entendimento do que eu já havia falado agora há pouco, tá? Mas eu espero que vocês perguntem, eu espero que vocês consigam dirimir todas as dúvidas que vocês tenham, porque o objetivo dessa live semanal é exatamente esse, né? Fazer com que vocês saiam melhor do que chegaram, tá bom? Vamos às perguntas. Carla Reis entrou. Regina do Monte. Quem já enviou o evento S2206 vai enviar o 37? Olha, Regina, eu sugiro que essa informação seja retificada.
Não acredito que haja problema para aquele empregador que informou o código 21, porque o código 21 era o código que eles haviam informado logo no início. Então, se vocês informaram o evento, o S2230 através do código 21, creio que não tenha problema não. Mas se você quiser alterar para o 37, pode ficar tranquila que é uma forma de deixar tudo 101%. Bom, vamos lá, Matusiana, o salário familiar deve ser pago proporcional. Opa, tem uma pergunta que eu não consegui visualizar. Tem como repetir, por gentileza, Jaciara? Iana, boa noite, Iana, tudo bem? Washington na área. Reislene, Margarete Macedo, em relação à rescisão por força maior, a multa fica 20% e perde o aviso prévio? Exatamente, Margarete, porque a rescisão por motivo de força maior, ela tem essa característica, né? Não há o pagamento do aviso prévio e você tem uma multa de FGTS, uma multa fundiária de FGTS em 20%. Ou seja, a metade, né, do que a empresa pagaria se fosse dispensar sem justa causa. Mas devo lembrar que a rescisão por motivo de força maior, ela tem um requisito muito forte, um requisito que a gente precisa prestar muita atenção, tá bom? Iana, o código 37 vai estar no Contader? Sim, Iana. A gente provavelmente vai publicar uma versão amanhã e já estará disponível esse código 37 sim. Né? Rejane, empresa do grupo 3 do E-Social ainda não enviou as informações dos eventos não periódicos. Sofrerão alguma interferência na aquisição de benefício para redução, suspensão? Rejane, não. Não, Rejane, porque a medida provisória ela não traz nenhuma vedação para as empresas que ainda não informaram o E-Social. Tá? Mas eu sugiro que quem é do grupo 3, gente, tente enviar o quanto antes, porque o grupo 3 está na fase de eventos não periódicos. Então a gente tentar chegar a essa fase 2 é uma forma da gente deixar as informações atualizadas. O E-Social ele não prevê multa nessa fase de implantação, mas isso não é sinônimo de inércia da nossa parte, tá? Eu sugiro que vocês tentem atualizar o quanto antes as informações para que quando chegue em setembro, outubro e novembro, tudo esteja dentro dos conformes, tá bom? O Baldo Valadares. Boa noite, Mário. E demais membros do grupo. Boa noite, Baldo. Um forte abraço, meu irmão. Pereira Pitangueira. Exemplo, começou dia 7 do mês, deve ser pago proporcional. Olha só, Pereira Pitangueira, Jaciara. Jaciara é o seguinte, a medida provisória ela não fala sobre esse pormenor do salário proporcional, mas a gente entende que se a gente reduziu a jornada no meio do mês, a gente tem que considerar antes, até um dia antes dessa redução ou dessa suspensão, mais especificamente redução, porque é aí nesse caso que a gente vai fazer o cálculo proporcional, eu sugiro que seja utilizado sim o cálculo com base no valor anterior a essa redução, para ficar um cálculo justo, né? A gente não pode considerar o mês inteiro o salário reduzido, porque do dia 1 ao dia 9, por exemplo, o trabalhador tinha um contrato com o salário anterior, se ele teve a sua redução dia 10, tá bom? Deixa eu ver. Tosta, no sistema, como eu faço o afastamento? Tosta, bem-vindo, obrigado pela pergunta. Como faz o afastamento, se é que eu entendi, como informar no sistema a suspensão? Bom, a suspensão no Contatê, a gente tem um passo a passo que o pessoal do suporte pode lhe informar, mas basicamente é o seguinte, você vai acessar a tela de afastamento temporário e lá na tela de afastamento temporário você vai informar que se trata de um afastamento sem remuneração e você vai encontrar a partir dessa versão que a gente vai publicar o código 37 e vai informar a data de início e a data fim desse afastamento temporário. E na sequência, como eu falei no início, vocês vão enviar o evento S2230, que é o evento de afastamento temporário, ok? Margarete Macedo, exemplo, se eu mandar agora em maio, vai ser até quando? Até quando o que, Margarete? Bom, se você estiver falando do afastamento temporário, dos eventos de afastamento temporário, o Manual da Social ele diz que os eventos de afastamento temporário, nesse caso específico de suspensão, você pode enviar até o dia 7 do mês subsequente, antes do envio da folha de pagamento. Mas no manual ele tem um erro de texto, porque quando eles dizem dia 7, eles estavam considerando a data anterior, mas hoje o social ele considera o dia 15, a data limite para os eventos periódicos, tá? Rita Querina entrou, bem-vinda Rita. Clea Silva, bem-vinda Clea.
obrigado a você, Tosta. Se tiver mais alguma pergunta, pode ficar à vontade, sinta-se à vontade, tá bom? Margarete Macedo, Conta T tem redução de salário? Sim, Margarete, a gente tem um procedimento dentro do sistema de redução do salário, que pode ser 25%, 50% ou 70%. A equipe do suporte ela pode lhe orientar da melhor maneira possível, tá bom? Salário família não sai proporcional, é só os dias trabalhados. A medida provisória, Jaciara, ela não fala sobre isso, mas eu entendo que o salário família ele deve ser calculado sim de forma proporcional aos dias efetivamente trabalhados no mês de abril, se você estiver fechando a folha de abril, tá bom? Cleia Silva, obrigado. Obrigado a você, Cleia. Ok. O Baldo Valadares, como poderia visualizar todas as 4 lives? Olha só, Baldo, amanhã eu vou mandar para você, eu vou publicar o link do YouTube, que é o link onde eu estou armazenando todos os vídeos que estão sendo gravados oriundos dessas lives que a gente tem feito. Hoje é a nossa 5ª live. Infelizmente, a live da semana passada eu não consegui gravar, porque o Instagram lhe dá até 24 horas para a gente fazer o download e eu acabei me passando nesse quesito. Bom, Torres Claudenice, e quem fez já a suspensão com versão nova tem que fazer alguma coisa? Olha só, se você estiver falando do código 37, eu acho oportuno mudar o código. Embora eu não acredite que tenha problema em empregadores que tenham enviado o código 21, porque até então era o código que eles vinham orientando, que era o código de licença sem remuneração, tá? Edu Almeida. Bem-vindo, Edu. Mário, nesse caso, a empresa só vai pagar os dias anterior ao concedido pelo empregador web? Não. Aí tem um detalhe, Edu. O empregador, no momento em que ele reduz a jornada de salário a jornada de trabalho e o salário, ele fica responsável pelo pagamento daquela parcela que ele ficou para si. Por exemplo, eu tinha um salário de R$2.000 e reduzi a jornada em 50%. Significa que eu, empregador, eu tenho que pagar uma remuneração de R$1.000. Então, no momento que você reduz a jornada de trabalho e o salário, você continua responsável pelo pagamento da remuneração, só que vai haver um decréscimo oriundo dessa redução, tá bom? Isso aí no canal de Mário Costa, Elane. Isso aí. É isso aí. Cal Santos, estamos aguardando ansiosos pelas gravações. Vamos que vamos, Carla. O Pablo Bispo entrou, bem-vindo. Marta Barreto, como poderemos consultar o colaborador? Recebeu ou não benefício? Olha, Marta, dentro do empregador web, você tem uma forma de consultar os benefícios através do CPF do trabalhador. E se você acessar o empregador web, você vai ver o status dessa informação de benefício emergencial. Ela pode estar em análise ou ela pode estar já processada. Melhor dizendo, ela pode estar com status de não processada ou processada. No dia de hoje, nós conseguimos obter informações de muitas pessoas que já conseguiram visualizar esse benefício emergencial já processado. Então, já é um bom sinal que o governo vai pagar esse valor. Cal Santos, o governo pagará até qual valor? Olha só, Carla, o governo, como ele usa como base de cálculo a parcela do seguro-desemprego, o valor teto do que o governo paga através do benefício emergencial é o valor de R$ 1.813,03, que é o valor limite do seguro-desemprego hoje, tá bom? Essa é a grande questão. No caso de suspensão, Cleia Silva, no caso de suspensão, o processamento foi dia 27, o empregador só vai pagar dia 26? Se você estiver falando da suspensão do contrato, sim. Se você estiver falando da redução, não. Se você estiver falando da redução, ele vai calcular até o dia 26 o salário anterior, né? A partir do dia 27 ele vai calcular o salário novo e vai juntar essas duas parcelas, tá? Marta Barreto, já estou fazendo isso, me refiro ao crédito em conta. Olha, Marta, crédito em conta eu ainda não soube de ninguém que tenha recebido. Eu soube sim de pessoas que já tiveram a resposta com relação ao processamento desse benefício. E o processamento do benefício já é um sinal, é um indício muito forte de que o benefício vai ser concedido, vai ser depositado em conta. Mas a gente ainda não tem nenhuma informação, nenhum precedente de pessoa que tenha sido contemplada com esse recurso na conta corrente, tá? Pereira Pitangueira, eu já vi vários meus processados.
Que bom, Jaciara. É um bom sinal, viu? É um bom sinal. Margarete Macedo, qual é o tempo que posso saber se o benefício foi aprovado depois que eu enviar? Olha, Margarete, a gente tem indícios de que a média do Ministério da Economia para responder acerca dessas informações que são encaminhadas através do empregador web seja de uma média de 10 dias para eles responderem, ou seja, para você mudar do status de não processado para processado é em média 10 dias, tá bom? Lúcio Mauro Arruda, bem-vindo, Lúcio. Nesse momento nós temos 47 pessoas na live, muito bem, agradeço a vocês pela presença de sempre. Semana que vem tem mais, gente. A M. Leão Santos, eu posso retificar no portal web alguma informação que tenha colocado errado ou esperar alguma resposta no caso da data do acordo? Boa pergunta, Marcos. Muita gente tem me perguntado sobre isso. Eu acredito que o Ministério da Economia, juntamente com a data prévia, eles estão criando uma forma de ou cancelar informações ou editar, mas até o momento a gente não... Bom, em relação à suspensão, evento no contra-cheque vem como salário mesmo? Em caso de suspensão, Clea, o sistema vai pagar dias trabalhados. Ele vai calcular os dias trabalhados anteriores à suspensão e vai processar esse valor no contra-cheque, tá bom? Marta Barreto, obrigado, Marinho. Obrigada, Marinho. Eu que agradeço, Marta, pela presença mais uma vez. Wesley acabou de entrar. Diego Ferreira. É Diego? Tudo beleza, meu irmão? Tudo em paz? Bom, gente, nós estamos caminhando para o final, 9h13, mas ainda tem um tempinho razoável. Vocês podem continuar perguntando, que eu vou responder as perguntas de vocês. Eu queria fazer só algumas observações, né, que lá dentro do E-Social... Opa, deixa eu ver aqui, Margarete. Posso fazer essa redução a partir do dia 1º, já que esse dia será feriado. A medida provisória ela não tem nenhuma vedação com relação a isso, contanto que você obedeça aquele critério de 2 dias antes, como Jaciara já colocou aí. Parabéns, Jaciara. Bem observado, bem lembrado. Sinal de que estamos afiados. Contador Paulo Brasileiro. Não vou esquecer dessa vez, não. Valeu, Paulo. Valeu, Paulo. Bia Buon. Seja bem-vinda, Bia. Se a empresa não estiver regular com todas as fases no social, conseguiremos ir ao evento de redução de salário mesmo assim? Consegue. Consegue, Bia. Consegue lá no portal Empregador Web. Desde que você tenha um certificado digital, que tenha as credenciais de acesso, login e senha, você consegue sim. Lúcio Mauro Arruda, boa noite. No sistema já tem um aditivo do contrato já com a redução de jornada? Sim, Lúcio, você tem a informação relativa ao acordo individual. Lá na tela de benefício emergencial mensal tem a opção de você gerar já esse acordo. E esse acordo pode ser encaminhado para os funcionários, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a nossa equipe de suporte, que a gente vai prestar esse auxílio para você da melhor maneira possível, tá bom? Bia, muito obrigada. Eu que agradeço, Bia, pela presença. Espero você na próxima semana. Legal. Bom, uma outra coisa que eu queria falar com vocês é que na medida provisória existem 2 elementos importantes, que é a ajuda compensatória, tá? Essa ajuda compensatória que é prevista para aqueles empregadores que faturaram um valor igual ou superior a 4.800.000 em 2019, e esses empregadores eles se tornam obrigados a pagar 30% a título de ajuda compensatória. Essa ajuda compensatória, o E-Social criou uma rubrica de natureza específica, que é a rubrica de código 1619, tá? É a rubrica que deve ser utilizada em casos de pagamento de ajuda compensatória, ok? Bom, Clea Silva, fazendo a suspensão no mesmo dia e mandando a informação, tem alguma penalidade? Olha só, Clea, se você tem a suspensão iniciada hoje, não vejo problema nenhum você mandar. Você tem 10 dias para mandar. Eu não sugiro que você mande antes de iniciar essa redução, que algumas pessoas encaminharam algumas reclamações lá no Fale Conosco, do Ministério da Economia, falando exatamente sobre isso. Mandou a informação de suspensão ou redução antes de acontecer e teve algum tipo de problema. Mas se começou hoje, por exemplo, você não tem nenhum impedimento de mandar. Você tem 10 dias para mandar a partir do acordo individual, né? É bom lembrar isso, porque muita gente acha que é 10 dias após
o início da suspensão do contrato. E não é. É 10 dias após a assinatura do acordo individual. Ok? Mário, volte sempre. Sempre. Tranquilo, Carla. Raimundo Manuel. Mário, precisa esperar a aprovação do empregador web para gerar o termo de suspensão do contrato? Não, de jeito nenhum. O acordo, se você está falando, Raimundo, do acordo individual, o acordo individual ele tem que ser celebrado até antes. Né? Ele tem que ser celebrado 2 dias antes. A partir do momento em que o colaborador ele concorda com os termos previstos nesse acordo individual, você tem 10 dias para informar esse fato ao empregador web e a partir daí será operacionalizado o cálculo e a concessão do benefício em favor do trabalhador através de conta corrente ou poupança. Tudo isso é feito de forma automática. É por isso que eles pedem as informações relativas à conta corrente no momento em que a gente está informando os dados lá no empregador web dessa suspensão ou dessa redução da jornada de trabalho. Tá? Boa noite, Washington. Forte abraço. Cléa Silva, obrigada. Obrigado a você, Cléa. Volte sempre, compareça sempre nas nossas lives, todas as quartas-feiras, às 20h30, a gente fala sobre legislação, a gente fala sobre folha de pagamento, a gente fala sobre sistemas web, tecnologia, ferramentas para que os escritórios de contabilidade consigam desenvolver as suas atividades com qualidade, com segurança e com conforto, né, que é o mais importante. Tosta, parabéns. Muito afiado e extremo profissional. Obrigado pelas informações. Obrigado a você pela presença. Um forte abraço, Tosta. Carl Santos. Mário, e se a conta for conta fácil? Carla, se você estiver falando dessa conta fácil da Caixa Econômica, essa conta digital, não tem problema nenhum. Inclusive, essa conta é aquela conta que a própria Caixa Econômica está criando nos casos de trabalhadores que não possuem conta corrente ou poupança ou trabalhadores que informam contas inválidas ou contas em bancos que não são registrados na FEBRABAN, como é o caso do Nubank. Né? Nos casos em que o Ministério da Economia detecta que o trabalhador não possui conta, a tendência é que seja criada uma conta digital de forma automática. Tá bom? Qual tipo de conta, Carla? Bom, no empregador web tem que ser conta corrente ou poupança, tá? Eu posso já mandar esse contrato para os funcionários assinarem sob redução? Sim, Margarete. Inclusive, é a primeira coisa a ser feita, tá? A primeira coisa a ser feita é a celebração do acordo individual. Acordo individual de redução ou de suspensão do contrato. Isso tem que ser feito com 2 dias antes do início da suspensão ou da redução, tá? Espero ter tirado a sua dúvida. Pereira Pitangueira. E se for conta salário? Olha, Jaciara, se for conta salário é bem provável que seja criada uma conta cidadã para esse empregado. Seja criada uma conta digital da própria Caixa Econômica. Porque conta salário ela não consegue processar dados relativos a benefício emergencial. Pelo menos essa é a informação que a Dataprev dá, né, nos seus pronunciamentos. E como terá acesso à conta digital? Bom, a conta digital ela é em favor do trabalhador, em favor do titular dessa conta. E o Ministério da Economia diz que o trabalhador que tem essa conta, ele pode fazer saque em casas lotéricas, por exemplo, e ele pode fazer o saque através do cartão cidadão. É uma informação que não ficou 100%, mas eles devem, nos próximos dias, né, fazer algum tipo de pronunciamento com relação a essas contas. A M. Leão, outra coisa, pode ser conta de outros bancos tipo Bradesco? Pode sim. Pode sim, Marcos. O único banco que até o momento nós detectamos que não foi compatível, banco que o Ministério da Economia não conseguiu processar as informações, foi o Nubank. Por um motivo muito simples, que é o Nubank é um banco digital, mas ele não tem registro. Ele não tem registro na FEBRABAN. Então já é uma pergunta de Marta Barreto, ela acabou de colocar aqui, né? Com conta no Nubank será aceita? Não, Marta. Nubank ele não tem registro na FEBRABAN, tá? É um banco que a própria Dataprev já informou que esse banco ele não consegue processar informação porque ele não possui registro na FEBRABAN. É um banco digital, mas ele não possui esse registro.
Priscila, obrigado. Obrigado a você, Priscila. Compareça sempre. Um forte abraço. Léo Gomes entrou. Seja bem-vindo, Léo. Kátia, e se o funcionário não tiver conta, posso enviar sem os dados? Olha, se você enviar sem os dados, é bem provável que seja criada essa conta digital. A conta digital, a conta cidadã, a poupança cidadã que eles estão denominando, ela serve exatamente para os casos em que os dados bancários são inválidos, né? São dados relativos ao Nubank, por exemplo, são contas que foram informadas como conta poupança, né? São contas informadas com dados inválidos referentes à agência, à conta, o número da conta. Então, nesses casos, a tendência é que seja criada uma conta cidadã em favor do trabalhador para que ele consiga operacionalizar a transferência ou até mesmo fazer saque em casa lotérica, porque se trata de conta da Caixa Econômica Federal, conta digital. Janete. Mais perguntas. Boa noite, grande Mário. Léo Souza 20. Bem-vindo, Léo. Forte abraço, meu irmão. Margarete Macedo. Posso fazer redução com jovens aprendizes? Sim, sem problema nenhum. A medida provisória, Margarete, a medida provisória 936, ela diz que as disposições previstas nessa medida provisória, ela vale para todo e qualquer funcionário de empresa privada, né? Então, se você tem do menor aprendiz, né, até o trabalhador urbano, a pessoa que tem um vínculo empregatício com esse empregador, ele pode tranquilamente ser contemplado por esse benefício emergencial, em se tratando de redução da jornada ou suspensão do contrato de trabalho. A redução e a suspensão ela só não se aplica para quem é servidor público, para aquelas pessoas que trabalham em entidades da administração pública municipal, estadual, federal, autarquias, fundações, organismos internacionais, etc. Essas pessoas elas não poderão celebrar porque elas não estão contempladas na medida provisória 936. Mas em se tratando de empregado do segmento privado, né, que é a nossa realidade, pode sim, sem problema nenhum. Inclusive o trabalhador intermitente. O trabalhador intermitente ele tem só um detalhezinho, que o cálculo dele vai ser diferente. Ele não vai ter como base de cálculo seguro-desemprego, né, como acontece tradicionalmente. Ele vai ter como base de cálculo R$600. E se ele tiver 2 vínculos, infelizmente ele não consegue acumular. Diferentemente de um empregado que pode acumular benefícios advindos de diversos empregadores que utilizem esse instrumento da redução ou suspensão da medida provisória. Ele pode acumular em 2 ou mais empregos esse benefício. Lani Flor, Matos Iana, redução para gestante? Não, Iana, porque a redução... Veja só, gente, a medida provisória ela é uma medida que ela tem como premissa a preservação do emprego. Tá? E a preservação do emprego ela já é um elemento que faz parte do contexto de uma empregada que esteja gestante. Então, não é recomendável você trabalhar com esse conceito de redução de jornada ou suspensão para uma gestante, porque ela já está com estabilidade. A gestante, quando ela tem a notícia da gravidez até 5 meses após, né, o nascimento da criança, ela tem assegurada essa estabilidade. Então não faz muito sentido a gente trabalhar com esse instrumento para uma pessoa que já possui estabilidade, tá? Perdão, Elane, qual foi a pergunta de Eliane? Desculpa, não vi mesmo. Nídia Paula, bem-vinda, Nídia de Itaberaba, é isso mesmo, Nídia? Fiz uma suspensão no dia 27 de abril e a empresa desistiu de suspender o funcionário. Como faço? Pois já fiz o envio na social. É complicado, Nídia, é complicado. Assim, como eu falei agora há pouco, o Ministério da Economia ele não criou nenhum mecanismo ainda nesse sentido. No E-Social a gente poderia até desfazer a informação, né? Mas quando você envia a informação pelo empregador web, né, essa informação, teoricamente, ela vai ficar processada. É importante que o empregador ele tente visualizar esse cenário para que ele não tenha arrependimento. Nele, tudo bem, Neliane? Qual foi a pergunta mesmo? Minha pergunta, Mário, cadê? Coloque que eu vou ler. É porque são muitas perguntas, as pessoas colocam e eu acabo não vendo. Tá? Mas pergunte, por favor, que eu respondo, tá? Funcionário que chega de férias hoje pode ser incluso na redução? Sim, Jaciara. Lembrando daqueles 2 dias
né, que a gente tem que informar com antecedência para efeito de comunicação desse acordo individual, tá? Ou seja, a gente informa esse trabalhador acerca da redução da jornada ou suspensão do contrato e 2 dias após é iniciada a suspensão ou a jornada. É sempre 2 dias antes. Lani Caio, Alane na área, tudo beleza, Alane? Seja bem-vinda mais uma vez. Lita Duquesa entrou. Neliane, pergunte por favor, que esse Instagram ele me trai muitas vezes. Ele coloca a pergunta lá pra cima e eu não vejo nada mais. Não dá tempo. Aí eu respondi, então que bom, legal. Ela perguntou se um colaborador foi suspenso por 30 dias, ele poderá retornar com a redução de 50. Pode sim. A medida provisória, ela diz inclusive que você pode mesclar. Você pode reduzir a jornada de trabalho e suspender o contrato para o mesmo trabalhador, desde que não ultrapasse 90 dias. Se você vai utilizar os instrumentos da medida provisória, você não pode ultrapassar 90 dias juntando esses dois, tá bom? Esse é o grande detalhe. Detalhe importantíssimo que vocês não podem esquecer, tá bom? Fonseca Guto entrou. Iago Landê, boa noite, meu filho, na área. Meu filho, ele diz, meu pai, eu não estou entendendo nada que você está falando. Eu não estou entendendo nada que você está falando. A live tá boa, mas eu não estou entendendo muita coisa, não. Tem prazo para enviar a suspensão? 10 dias após a comunicação. 10 dias após a comunicação. Assinou o acordo individual? Conta-se 10 dias. Por exemplo, eu assinei um acordo individual dia 29. Conto 10 dias. Vai cair dia 30, 31, dia 8 de maio. Cairia. Sempre contar 10 dias após o acordo individual, ok? Silva Peixinho, quando fazemos a redução, a empresa pode interromper antes do término dos 90 dias? Pode. Só que a partir do momento em que ela interrompe, ela passa a se tornar obrigada ao pagamento do salário. Eu quero crer que nos próximos dias o Ministério da Economia até cria algum mecanismo de você informar isso lá, porque hoje essa possibilidade ela não existe até o momento, né? Mas eu quero crer que eles criem esse mecanismo, porque isso está previsto na medida provisória. A medida provisória ela prevê que você pode interromper antes do prazo previsto, daquele prazo que você informou no benefício emergencial mensal, tá? Quando fazemos a redução, a empresa pode interromper? Sim, já respondi. Ela pode sim, Peixinho. Ela pode sim. E infelizmente, gente, está chegando o tempo. Eu queria lembrar para vocês que na próxima semana a gente vai fazer mais uma live voltada a esse nosso assunto, que é a pandemia, a Covid-19. Mais uma pergunta aqui. A Cefip é transmitida normal no... Sim, quando você tem uma suspensão ou redução de jornada de trabalho, você manda a Cefip normalmente. A única coisa é que o Cefip também vai levar as informações do salário e jornada reduzidos ou da suspensão do contrato de trabalho, que é um afastamento temporário também, quando se trata de suspensão. Mas o governo só fica ciente do nosso acordo quando informamos a social ou empregador web. Olha, o governo ele fica sabendo de duas formas. É porque cada ambiente ele tem um objetivo. O E-Social ele tem um objetivo de fazer uma informação acessória. O E-Social é um ambiente de obrigação acessória. E o empregador web é um ambiente onde a gente informa dados que permitirão a concessão do benefício do bem, que é o benefício emergencial mensal, tá? Luciana Reis, com a data de assinatura do acordo. A data de assinatura do acordo, Luciana, é aquela data que a empresa celebra, aquela data que a empresa comunica que o funcionário terá a sua jornada reduzida. Isso fica a critério do empregador. Agora, a partir do momento que a empresa comunica, a partir do momento em que há o acordo individual, que é necessário que o empregado aceite os termos desse acordo, você conta 10 dias para informar o Ministério da Economia, você tem até 10 dias, e 2 dias após essa assinatura, começa a valer os efeitos dessa redução de jornada, tá bom? O Baldo Valadares. Mário, você consegue gravar as perguntas, que foram muitas, você poderá responder, vai ajudar todos nós. Vou fazer o compilado sim, o Baldo, dessas perguntas e respostas, tá bom? Gente, tenho 20 segundos, gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês. Semana que vem a gente tem mais uma live, a gente tem uma novidade, vamos ter a live de quarta-feira e vamos ter uma live extra, uma live especial. Nos próximos dias eu publicarei e comunicarei para todos vocês. Um forte abraço.